Olá, Cíntia. Olá, Gi, olá a todos, boa noite. Temos bastante gente aqui já com a gente interagindo. Sejam Já, muito bem-vindos. muitos fãs do Ayrton. Muitos fãs do Ayrton, a galera aqui mandando um salve pra gente. Muito legal, sejam bem-vindos. Uma delícia contar com vocês. E a gente está programado aqui para fazer até uma horinha de conversa. E nessa horinha a gente conta com a interação de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, Gi? Vamos. Esquentar os motores. Bom, o nosso tema hoje é competências socioemocionais em contexto de crise. Então, a gente não podia deixar de falar, né, desse momento que a gente está vivendo e o que a gente está produzindo, pensando, né, contribuindo para este momento de quarentena, isolamento, né, distanciamento social. A gente tem ouvido aí e aprendido muito nos últimos dias, né, com essa situação. Uhum. Então, outro dia eu recebi um WhatsApp de uma comunicação que contava, inclusive, a diferença, né, entre esses temas, né? O que é um isolamento, o que é quarentena, o que Uhum. é estar em distanciamento social. E às vezes a gente usa os termos, né, para falar de coisas diferentes, a gente acaba usando os mesmos, né? O que você traz aí para a gente sobre esse momento que a gente está tendo que rever a rotina, a rotina nossa está assim, tendo que ser refeita, revista, né? E o que as competências socioemocionais, então, podem ajudar a gente nesse contexto de crise? Então, primeiro, o que são essas tais competências socioemocionais? Tá. Cíntia, a gente tem uma espécie de modo, né, conforme a gente vai vivendo, que a gente sempre utiliza em várias situações da nossa vida. Então, o modo como a gente pensa, o modo como a gente se comporta, o modo como a gente sente, é manifestado nas nossas vidas por padrões mais ou menos consistentes, né, do modo como a gente faz essas coisas. E a gente vai aprendendo também ao longo da vida como manifestar esses pensamentos, como manifestar esses sentimentos, seja em contextos mais formais de aprendizagem, como na escola, seja em contextos mais informais, fora desses muros, né? E essas capacidades individuais, né, relacionadas ao modo como a gente pensa, sente, se comporta, elas ocasionam também uma série de efeitos em resultados de vida em várias áreas da nossa vida, né? Então, a gente entender todos os contextos nos quais a gente vive e atribuir a esses contextos, né, a importância que eles têm e moldar a forma como a gente age nesses contextos é extremamente importante. Falando especificamente desses momentos sombrios, desses momentos de crise, né? É interessante que há pouco tempo eu estava, acho que também por conta, né, das comunicações que foram sendo geradas a partir da própria crise, né? Eu vi algumas pessoas fazendo uma associação que eu soube que, inclusive, o factual disso não é muito certo, né? Mas dizendo que o ideograma chinês para a crise seria uma junção das palavras, né? Perigo ou risco e oportunidade. Então, se a gente for fazer uma analogia aqui nesse caso, né? Os perigos, eles são vários, e a gente vai discorrer um pouquinho sobre eles aqui hoje, né? Dessas situações de crise e dessa situação especificamente. E as oportunidades nas quais a gente vai focar aqui hoje é justamente naquelas que promovem o desenvolvimento socioemocional. Então, a gente vai olhar para como que essa situação de crise acaba também levando a gente a uma oportunidade de desenvolver essas capacidades individuais de pensar, agir e se comportar de determinados modos voltados para resolver esses problemas que vão surgindo com a crise, né? Perfeito. Então, gente, aqui na nossa live a gente vai se dividir em alguns blocos, né? O primeiro bloco a gente vai fazer um aprofundamento nesse tema que a Gisele puxou, que
que essa crise está trazendo, né, em termos de riscos, em que a gente tem que estar bastante atento, e em termos de oportunidade. Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre o cenário de educação, vamos fazer um sobrevoo rápido, como é que as escolas, professores e estudantes estão se organizando nesse tempo em que a gente está de distanciamento social, estamos vivendo esse isolamento aí horizontal, né, as escolas fechadas e os estudantes tendo que realizar atividades em casa, né? E, por fim, a gente faz aí uma amarração. Tá? Então, eu vou convidar aqui, eu estou vendo uma interação muito grande, tem gente do Brasil, de fora do Brasil, que já deu oi aqui para gente, mas eu quero convidar vocês para interagirem, mandando pergunta ou no comentário, como que está sendo esse período de isolamento, né, de distanciamento social para vocês? Se tem professor aqui, conta para a gente um pouquinho como é que está sendo a situação, se você está conseguindo trabalhar à distância, ou se a rede que você trabalha, a escola que você trabalha encontrou uma solução alternativa. Se você é estudante também, manda aqui a sua interação, como que está sendo vivenciar esse momento. Se você também traz aqui para a gente um pouquinho dessa sua experiência, tá bom? Que isso ajuda a enriquecer a nossa conversa. Bom, então, Gi, você contou um pouquinho achei bem curioso, né, a questão do ideograma chinês, mostrar que a crise ela é ela tem duas fases, né? Então, Sim. pensando um pouquinho na crise que está sendo causada aí pela pandemia, né, do coronavírus, quais são os fatores aí que você vem levantando e vem estudando que a gente tem que estar atento em questão de ser riscos para nossa saúde mental, saúde física? Uhum, uhum. Um primeiro ponto, acho que são três pontos principais, né? Assim, grandes grupos, né, de riscos, de problemas que podem surgir dessa situação. Um primeiro é a própria percepção de perigo, né? Como a gente analisa as situações. Nas várias situações da nossa vida, a gente tem alguns estágios, né, de avaliação das situações, digamos assim. Então, em um primeiro, quando as situações acontecem nas nossas vidas, a gente avalia qual que a importância dessa situação, digamos assim, ou como essa situação se apresentaria na minha vida. Se é uma situação positiva, se é uma situação neutra ou se é uma situação negativa, né? Um segundo passo desse processo de avaliação que a gente faz das situações é avaliar se, por exemplo, se ela for uma situação avaliada por mim nesse primeiro passo como negativa, o segundo passo é: eu tenho recursos suficientes para lidar bem com essa situação e passar por essa situação ilesa, né? Ou pelo menos bem. Se nesse estágio dessa avaliação eu de algum modo me percebo como tendo menos recursos do que os necessários para lidar com essa situação, eu tenho uma série de outras angústias, outros sentimentos, outros pensamentos que me acometem, que são ligados a incertezas, aos processos de insegurança, de angústia, de ansiedade, né? E de medo do que pode vir a acontecer. Então, esse é um grande sentimento que a gente tem agora, inclusive, ou medo de ser infectado, ou medo pelas consequências de um possível isolamento que a gente, né, esteja vivendo. Então, será que eu vou ter emprego depois? Será que como a sociedade vai se organizar depois disso? Então, uma série de situações que não estão necessariamente sob o nosso controle, que nos causam profunda angústia, né? Se eu me percebo com poucos recursos para lidar com essas situações. E aí, isso pode me levar a um quadro, inclusive, que é esse quadro que eu estou trazendo aqui, de estresse, né? Que é quando a gente olha para as situações da vida e se vê com menos recursos do que o necessário, do que o suficiente para passar por essas situações, né? E aí, assim, a gente pode olhar para isso, né, e ver que essas situações, elas são uma oportunidade, né, para a gente lidar com esses sentimentos que vão surgindo. E aqui a gente vai falar, né, sobre algumas dicas práticas, inclusive sobre como lidar com todas essas sensações, esses sentimentos, esses pensamentos que vão nos acometendo ao longo desse período tão incerto, né?
Então, a gente tem, por exemplo, né, uma coisa que a gente pode fazer a esse respeito é uma coisa que a gente chama de teste de realidade, que é a gente olhar para essa situação e pensar em evidências que corroboram ou não essa situação. Então, quando eu avaliei a situação como negativa, eu buscar evidências sobre o quão negativa essa situação é mesmo. E num segundo processo, quando eu me avaliei com menos recursos, eu também fazer um teste de realidade e buscar evidências se de fato eu não tenho esses recursos para lidar com essas situações, ou eu não tenho como desenvolver esses recursos ao longo do tempo para lidar bem com essas situações, né? Então é uma espécie de modo de pensar, né, que a gente pode empregar nas nossas vidas e utilizar isso para várias situações. A gente tem, inclusive, vários transtornos mentais, né, em que o teste de realidade é utilizado até para ajudar a pessoa a identificar se ela está delirando, se ela está tendo uma alucinação naquele momento, etc., né? Então, veja que isso se aplica numa situação extrema, mas também se aplica numa situação do nosso dia a dia, né? Então, um grande grupo, né, dos primeiros perigos que a gente identifica como advindo dessa crise é esse perigo da sensação de medo e de insegurança que tudo isso pode causar, né? Então, acho que é importante a gente frisar, né, que é uma situação atípica, né, é uma situação que mobiliza todos nós, né, para estar vivendo esses dias aí afastado dos afazeres ou trabalhando de home office, quem consegue, quem não consegue continua, enfim, redobrando cuidado, né, para estar na rua. Mas é uma situação que a gente tem que cuidar para não entrar num viés aí de pânico, mas também não entrar num viés de pensar que é algo Que não é um problema, né? comum, que é algo que não pode causar um transtorno maior. Então, você trouxe um pouco esse problema aí, né, que acho que é bastante comum, e quem estiver passando por isso, por favor, deixa aqui um comentário para a gente poder interagir, que é a questão do medo, né? A gente tem o medo de se infectar, né? O medo do outro, né? Da família, dos nossos conhecidos também se infectarem, esse medo, né, do que vai vir depois, que ordem social é essa que vai se formar, né? Então a Uhum. gente está naquele momento da história em que temos aí um dilema, né, uma transição, e o que a gente pode sair disso tudo mais fortalecido, né, e com convicções aí reafirmadas, né? Além do medo, Gisele, o que você indica também aí que é um, um risco em que a gente tem que estar atento nesse Uhum, período? uhum. Então, eu tinha citado três grupos aí, né, de riscos. Então, primeiro a gente falou um pouco do medo que essas situações causam. É, e aí veja que pessoas que já têm alguma predisposição, inclusive, né, para sofrer mais ansiedade, para ter medos, inclusive, elas certamente podem sofrer mais nesses períodos. E um segundo grupo vem da própria situação em que a gente está vivendo para evitar males ainda piores com a infecção pelo vírus, que é o isolamento social ou o distanciamento ou a quarentena, dependendo, né, da situação em que a pessoa estiver. Então, se a pessoa de fato tiver sido infectada pelo vírus, ela está numa situação de isolamento, né? Se a pessoa teve contato ou com alguém que possa estar infectada, ela está numa situação de quarentena. E se não, ela pode estar numa situação de distanciamento social, como a gente tem chamado, né? Seja como for, é uma situação em que os contatos sociais são extremamente diminuídos nessas três situações: isolamento, distanciamento e quarentena, né? E por que isso é um problema, né? A gente é animal gregário, né? A gente gosta de estar com gente. Então, qual foi a nossa primeira necessidade quando a gente nasceu? Né? Você pode te pensar, necessidade de comer, necessidade de respirar, enfim. Mas, no nosso caso especialmente, como seres humanos, a gente precisou de alguém ali com a gente para dar comida para a gente, para ajudar a gente a viver, né? Então, desde o início, né, desde que a gente nasce, a gente precisa e gosta e quer estar junto de outras pessoas. Se a gente se vê, então, numa situação em que você não só não pode estar perto de outras pessoas, mas se tiver perto,
acarretem riscos para você, de saúde, inclusive, e para outra pessoa, você está numa situação em que você não está afastado das pessoas, inclusive voluntariamente, né? Você tem um motivo de força maior que é externo a você, que está fazendo com que você precise se afastar dessas pessoas, né? Então você fica sem amparo social, né? E se sente efetivamente sozinha. Agora, sobre essa situação, inclusive, né, brasileiro adora um meme, e a gente tem visto os memes que têm sido gerados aí nesse tempo em que o pessoal está com um tempo mais ocioso e tal. E um deles que me chamou bastante atenção, cheguei a comentar com várias pessoas, eu não sabia que o meu estilo de vida era chamado pelas pessoas de quarentena, né? Então, aquelas pessoas que são mais introvertidas, por assim dizer, né? Que não se energizam tanto com o contato social, que preferem estar mais na sua companhia do que na companhia de outras pessoas, essas pessoas dizem que estão adorando esse momento agora, porque estão conseguindo ficar sozinhas em casa, se energizando ali, sem precisar gastar energia se conectando com outras pessoas. Agora, essa é uma diferenciação importante de solidão com solitude, né, Fia? A gente conversou um pouco sobre isso recentemente. Essa sensação de prazer em estar na própria companhia é a sensação de solitude. Solidão é um aspecto negativo, quando você se vê sozinho sem capital social, ou seja, sem a percepção de que tem pessoas ali para você quando você precisar, quando você quiser fazer contato com essas pessoas, né? E para te amparar, digamos assim. Então, é uma diferenciação bastante importante, porque a solitude, ela pode ser muito benéfica, né? Tem momentos que a gente precisa, inclusive, ficar sozinho mesmo para colocar as ideias no lugar, né? Tem aquelas pessoas que terminam o trabalho e vão para um happy hour e dizem, nossa, sexta-feira eu quero ir para um happy hour, eu quero descansar. E outras que falam assim, nossa, terminei a sexta-feira, eu quero chegar em casa, tomar um banho, ligar Netflix e ficar sozinho, né? Então, não há problemas em você gostar de ficar sozinho. O problema é quando essa solidão é percebida como um aspecto negativo na sua vida, né? E por que isso é um problema? A gente tem alguns estudos associando a solidão a vários resultados negativos, né? Então, a gente tem estudos associando a solidão dizendo que ela causa males à saúde física, inclusive, que são equivalentes a fumar mais de 15 cigarros por dia. A gente tem um outro estudo que diz que a chance de a gente morrer antes, né, a nossa taxa de mortalidade, relacionada à taxa de mortalidade, aumentam em 50% quando a gente tem sensação de solidão crônica, né, repetidamente, sistematicamente. A gente tem estudos que mostram que a solidão pode acarretar em baixa motivação para viver, que tem relação com o humor mais deprimido, com a gente não ter muita energia para fazer as coisas. Então, eu ouvi pessoas dizendo algo do tipo: bom, com essa situação de distanciamento, eu vou ter mais tempo para mim, então eu vou assistir aquela série que eu queria tanto ver. Eu vou jogar com a minha família, os joguinhos que estão em casa parados, vou assistir os filmes, vou ler os livros. E é aquela mesma sensação que às vezes as mães têm, né? Quando elas estão para ter o bebê, falam, nossa, agora eu vou ler bastante no meu período de licença maternidade e tal. É a expectativa versus a realidade, né? Muitas pessoas que estão agora, então, nessa situação de isolamento, efetivamente, não têm vontade de fazer as coisas que gostava de fazer antes, né? Tem menos prazer do que achou que ia ter fazendo aquelas coisas que a pessoa achou que ia super gostar nesse período, né? Então tem Então, relação. desculpa, temos um cuidado aí que a gente está atento a esse limite entre o que é estar bem, curtindo a sua solitude, né? Então, as pessoas, como você trouxe, pessoas mais introspectivas, que gostam de estar no seu cantinho, e esse limite de você estar solitário, tá Isso. vivendo essa solidão, né? E como é que a gente reverte isso, né? Uhum. E o contrário também, né? Às vezes você está num ambiente nesse distanciamento social, que é um ambiente com muita gente, né? E aí também existe o contrário, né? Como que a gente consegue garantir um espaço mínimo
para poder ter um Para momento se a sós, né? preservar. Uhum. Exato. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho de algumas dicas, né? E é interessante frisar que tudo isso que a Gisele está trazendo tem a ver com observar as nossas emoções, observar os nossos comportamentos, como que a gente está pensando e agindo nesse cenário que não é um cenário trivial, né? Enfim, então fiquem aí de olho, daqui a pouco a gente vai trazer umas dicas. Gi, tem perguntas já? A gente tem algumas perguntas, algumas inclusive que a gente já foi respondendo aqui, né? Uma pergunta aqui bastante interessante, agora já fazendo um link, né, com o contexto da escola, né? Que dicas a gente poderia dar para os professores que estão precisando se reinventar, dando aulas à distância, prendendo a atenção dos alunos de tão longe? Uhum. A gente vai ter um bloco para falar sobre essa situação aplicada, né, a situação da escola, então a gente pode A voltar gente para essa pergunta mais tarde. tá E como os. perguntando, né? Tá todo Uhum, mundo perguntando isso, como isso, fazer, como se reinventar na profissão, né? Que foi uma reinvenção entre parentes aí a forceps, né? Então, de um dia para a noite, professores tendo que aprender a trabalhar à distância, operar a plataforma. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar mais. sim. Agora, uma outra pergunta interessante que veio é como os mais crescidos podem lidar com essa situação, se eles se pode ser que eles não tiveram oportunidade de aprender a lidar com isso enquanto eles estavam na escola, por exemplo, por meio uma educação integral, né, que olha para o desenvolvimento pleno do estudante. Então, como que a gente faz com os mais crescidos, né, que já estão adultos e podem se ver sem aqueles recursos que eu citei, né, para lidar com a situação, sendo eles, então, esses socioemocionais, né? A gente tem aqui o terceiro grupo, né, dos perigos ou dos riscos que a gente estava identificando, que na verdade é um desdobramento, né, desses dois, que é o próprio estresse em si que essa situação pode causar, né? A gente até já tem estudos, inclusive feitos muito rapidamente, que mostraram os chineses, né? Eles pegaram um grupo de chineses agora em janeiro e fizeram uma avaliação deles para saber como que eles estavam lidando com essa situação com a própria Covid, né? E aí o que eles encontraram é que as pessoas que se identificaram sem capital social, como eles chamam, né? Ou seja, sem a percepção de que eles podem contar com as pessoas, de que eles têm pessoas próximas com quem eles podem contar em diversas situações da vida, ou até sentem afeto por essas pessoas, né? Então, quando você não tem a percepção que você não tem essas pessoas próximas de você, você tem quadros de aumento de estresse, de aumento de ansiedade e de aumento de depressão. Então, esse terceiro grupo é para mostrar como que isso pode ser maléfico do ponto de vista psicológico, né? O impacto que isso pode ter no agravamento ou até no surgimento de transtornos neuropsiquiátricos que podem ocorrer depois de uma situação como essa, né? A gente tem menos energia para lidar com as coisas, a gente tem uma antecipação catastrófica, né, em que a gente sempre olha para o futuro imaginando o pior que pode acontecer. A gente tem, inclusive, problemas de memória associados a isso, né? Porque a gente tem é como se fosse um espaço, né, no nosso cérebro que lida com as informações que a gente está pensando a todo momento, né? Então, quando eu tenho muita informação ao mesmo tempo nesse espaço, né, que é o que a gente normalmente chama de memória de trabalho, a gente tem dificuldade de manipular todas essas informações, né? Então, a gente pode ter problemas de memória acarretados não porque a gente já está com algum quadro, inclusive,
que pode ter isso como um sintoma, mas porque a gente de fato está no momento, né, com uma situação aguda de memória de trabalho sobrecarregada. A gente tem muita informação para lidar ao mesmo tempo, né? Então, e a gente já vai entrar em seguida aqui, né, como dicas práticas, né, de como fazer para lidar com tudo isso. A gente tem coisas que a gente pode fazer para descarregar as informações da nossa memória de trabalho para fora, para que daí a gente tenha mais espaço para lidar com as outras coisas que a gente precisa lidar no momento que a gente quiser, né? Bom, eu estava aqui dando uma olhada nos comentários que chegaram, tem muita coisa legal. Tem gente perguntando como fazer esse desenvolvimento socioemocional com as crianças nesse período de quarentena. Então, também perguntas relacionadas ao desenvolvimento de crianças. Tem essa questão do quanto que essa conectividade que a gente vive, né, hoje, essa tecnologia que está na nossa mão, ela consegue encurtar essas distâncias, né, e fazer com que a gente não se sinta tão sozinhos, né? Então, Felizmente. estamos isolados, mas não estamos sozinhos, né? Então, tem vários comentários aqui que estão indo neste sentido. Como lidar com a angústia de falta de rotina e distanciamento de amigos. Então, a gente vai trazer já já essas dicas. Lembrando que essa Uhum, semana a gente tem nas nossas redes sociais algumas publicações que trazem justamente essa abordagem, né, de algumas dicas uhum, práticas, reflexões de como que essas competências socioemocionais elas podem ser ferramentas úteis, né, que a gente coloca em prática para enfrentar situações desafiadoras na nossa vida, né? E essa, sem dúvida nenhuma, é uma grande situação desafiadora, uma situação uhum, desafiadora que mobilizando o mundo, né? O mundo inteiro olhando para isso, vivendo essa situação, né? Então, realmente, a gente tem aí um certismo nesse período aqui. uhum, Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. A gente falou desses riscos, né? Desses perigos. Então, o medo, o isolamento, né? Nesse lado negativo, nesse lado que vai para o da solidão. e a questão do estresse, né? Que realmente assim são pontos que a gente precisa estar atento, tanto com a gente mesmo quanto com quem nos rodeia, né? Então, o processo de se auto-observar, né? Perceber como é que está sendo a nossa variação de humor, de pensamentos, né? O quanto que as pessoas que convivem com a gente também estão passando por esse processo. Então, é um autocuidado e um cuidado com Uhum, quem está, né? Isso é uhum, super, super importante. uhum. Aí vamos trazer as dicas aqui, Gi. Então, o que que você seleciona aí de boas práticas, né, que a gente pode exercitar nesse momento e que faz com que também o nosso desenvolvimento socioemocional, né, para lidar com esse estresse, para lidar com essa angústia, né, com essa frustração, enfim, né, Uhum. são várias emoções aí ao mesmo tempo acontecendo. O que que você traz para gente? Uhum. Cíntia, eu vi que tem algumas pessoas perguntando como que elas podem ter acesso aos estudos que a gente está citando aqui enquanto a gente fala. É importante dizer, inclusive, para todos, não só para os que perguntaram isso, o Instituto, primeiro, nas suas redes sociais todas, ele está soltando conteúdos que estão associados para apoiar, né, a comunidade como um todo, inclusive professores e alunos a passar por essa situação de crise que a gente está vivendo agora. E no site a gente Hoje, também vai ter espaços destinados para disponibilização desses conteúdos. Então, a gente pode disponibilizar todos os estudos que deram base para o que a gente está trazendo aqui nesses espaços que o Instituto está dedicando, né, para falar, para abordar essa temática, especialmente esse espaço no site. Então, vamos lá para as nossas dicas práticas. Todas as dicas que a gente vai abordar aqui são dicas que foram levantadas a partir de estudos que mostraram a eficiência delas para lidar com as situações de crise, situações de isolamento, e com as sensações, os sentimentos que essa situação gera nas pessoas, e o quanto que elas, então, essas atividades práticas, né?
podem ajudar a gente, então, a desenvolver as próprias habilidades socioemocionais que devem dar base para a gente conseguir fazer essas atividades. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para lidar, para começar a lidar com tudo isso, exercício físico. Aquela palavra com E que a gente não gosta de admitir, que é muito importante, mas que exercício físico, e aí, assim, não importa se você está num apartamento, se você está num lugar que é extremamente pequeno, que está com pouco espaço, que não tem equipamento, que a academia do prédio, do condomínio fechou. Hoje a gente tem várias opções que a gente pode lançar a mão para fazer atividade física em casa, usando o peso do próprio corpo. Tem tutoriais, vários tutoriais na internet, até no YouTube, que você encontra de exercícios que você pode fazer dentro de casa. Então, um primeiro passo aí é não se deixar dominar pelo sedentarismo nessa fase. Um segundo passo é olhar para o sono e para a qualidade do sono. Então, dormir bem, inclusive, aumenta o nosso sistema imunológico. Então, não só protege a gente, ou pode proteger a gente de ser infectado pelo vírus, mas também pode proteger a gente de outras doenças, né? Então, cuidar da qualidade do sono, com uma boa higiene do sono, inclusive, vocês podem procurar mais sobre isso, né? Como fazer uma boa higiene do sono é extremamente importante. Então, praticar atividade física e cuidar da qualidade do sono são as duas primeiras coisas que a gente precisa fazer, que a gente precisa cuidar. Uma terceira coisa é rotina. Rotina, gente, ela acalma, ela organiza, ela ajuda a gente a externalizar toda essa quantidade de informações e trazer mais previsibilidade para a nossa vida. A gente está numa situação que é extremamente incerta, que muita coisa foge do nosso controle, né? Então, se a gente tem situações sobre as quais a gente pode exercer algum controle, como o que a gente vai fazer no dia a dia, façamos isso. Então, rotina é saber o que você vai fazer, a que horas você vai fazer e garantir momentos para que isso aconteça. A nossa rotina nessa situação está extremamente bagunçada, né? A gente já não faz as mesmas coisas que fazia antes de a gente estar numa situação como essa, mas a gente pode instituir novas rotinas, inclusive com a ajuda de recursos externos. Então, se eu tenho um alarme para a hora que eu acordo, a hora que eu faço atividade física, a hora que eu como, a hora que eu trabalho, a hora que eu paro de trabalhar para me alimentar e para fazer as outras atividades do dia a dia, essa rotina, inclusive, vai me ajudar a cuidar das duas coisas que eu citei antes, né? Que é a atividade física e sono. Se eu instituo uma rotina para que eu, por exemplo, não vare à noite fazendo coisas porque eu perco a noção do que é dia, do que é noite, se eu não tenho muito limite, né, na quantidade de coisas que eu vou fazendo, etc., a rotina me ajuda a estabelecer essas regras, né, e a trazer mais controle para as coisas que eu faço no meu dia a dia, né. E aí, uma outra coisa que é extremamente importante é buscar ativamente por informações confiáveis em vez de ficar passivamente recebendo essas informações nas redes sociais, muitas vezes, inclusive, falsas, né? A gente é bombardeado com um monte de informação que muitas vezes não procede, né? E a gente ter momentos do nosso dia que a gente reserva para buscar as informações é extremamente importante, em vez de a gente ficar refém de ficar ouvindo essas situações o dia todo. Inclusive, uma das coisas que a gente às vezes deixa de perceber é que o exercício, né, a atividade física, um dos pontos positivos, né, um dos benefícios que ela traz é a liberação de endorfina. E endorfina é analgésico, e é analgésico não só para as dores físicas, mas também para dores emocionais, digamos assim. Então, uma boa dica é procure pelas informações a respeito da situação, da infecção pelo vírus, do dia a dia, do que tem acontecido, né, do cenário, logo depois de praticar atividade física. É um bom momento para você fazer, em vez de, por exemplo, fazer isso antes de dormir.
porque aí as chances de você levar esses conteúdos negativos para dormir, para a cama junto com você, são bem grandes. Então, insere aí na sua rotina atividade física, se possível, pela manhã, e depois da atividade física, procurar ativamente por essas informações. E aí, uma vez por dia, tá de bom tamanho, você não precisa de mais do que isso, e vá buscar em fontes confiáveis, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, é aquela que hoje, para obter informações sobre a pandemia, né, a fonte mais confiável que a gente tem. Uma outra coisa, então a gente falou de exercício físico, de sono, de rotina e de buscar ativamente por informações. Uma outra coisa mantenha-se intelectualmente ativo, né? Tem um monte de cursos que a gente vê que foram disponibilizados nesse período que a gente pode fazer, aprender coisas novas, aprender maneiras novas de fazer as coisas, ou pegar aquele violão que estava parado e que a gente não tocava nunca mais e voltar a tocar violão, aprender uma música nova nesse violão, etc. Então, manter a mente ativa, ter desafios intelectuais, né, é bastante importante. Uma outra coisa é buscar contato, né? Não só externamente, mas também dentro de casa. Agora a gente está passando muito mais tempo com as pessoas que convivem com a gente, que também podem trazer dificuldades de convívio dentro de casa que não existiam antes, ou exacerbar aquelas que já existiam, né? Mas também é uma oportunidade de a gente passar a conviver bem com as pessoas que moram conosco, né? Então, buscar ativamente oportunidades de se engajar com essas pessoas, de estimular para que elas tragam também os seus sentimentos, os seus pensamentos a respeito e provoquem uma discussão genuína com você. Às vezes a pessoa que está morando com você não tem as informações necessárias que ela precisaria ter para entender aquele momento pelo qual ela está passando. Então, para a gente que tem crianças, adolescentes e idosos em casa, inclusive um dos estudos mostram que quando a pessoa não percebe a importância de se isolar ou de ficar em quarentena, ela sofre mais com aqueles efeitos negativos de aumento de ansiedade, de estresse, de tristeza, de humor deprimido, né? Então, entender por que é importante, por que não são só os idosos que têm que ser isolados, mas todo mundo, e quais são as consequências de você não fazer isso, etc., é extremamente importante para que as pessoas, de fato, compreendam o que elas estão passando e essa situação de isolamento fique, de fato, voluntária, se torne de fato voluntária, né? E uma última questão de dica prática que eu queria trazer são aquelas mais voltadas para ajudar a gente a voltar para o momento de agora, né? Que a gente tem, vocês devem ter visto nas redes sociais muito se falando sobre o mindfulness, né? Que é justamente isso, né? São técnicas que ajudam a gente a focar no momento presente. Então, não só as técnicas de mindfulness, mas também algumas vertentes do yoga recomendam alguns exercícios de respiração. Então, a gente tem aquela coisa da respiração quadrada, né, de 4 estágios, em que você inspira, segura o ar, expira e segura sem o ar. Todas essas 4 fases, cada uma com 4 segundos. A Cíntia, que é esportista, consegue 8, mas a gente que é iniciante faz por 4 segundos cada fase, né? Então, inspira por 4 segundos, segura por 4 segundos, solta por 4 segundos e segura sem por mais 4 segundos, né? Então, esses exercícios de respiração comprovadamente, na verdade, só a gente prestar atenção na respiração já causa benefícios nesse sentido de trazer a gente para o presente. Quando a gente alia com uma técnica, então, né, isso potencializa, né? Então, essas são as dicas. E aí, sim, veja que tudo isso que eu citei, né? Primeiro, para a gente buscar e testar novas possibilidades, né, de coisas, de atividades que a gente pode fazer, a gente precisa incluir uma boa dose de abertura a novas experiências, né, que é um dos grandes grupos das habilidades ou das competências socioemocionais, para a gente entender que a gente se isola para preservar a nós mesmos, mas também para preservar o outro, precisa também de uma boa dose de responsabilidade, que é uma outra competência e também uma competência de autogestão, para a gente instituir a rotina, cuidar do sono, cuidar do exercício físico, a gente precisa de muita determinação, persistência, organização,
para a gente buscar ativamente por informações e ignorar aquelas informações que não são úteis ou que não são verdadeiras, a gente precisa de muito foco. E para a gente regular a nossa emoção, né, a forma como a gente lida com sentimentos de tristeza, raiva, ansiedade, a gente precisa de muita resiliência emocional. Então, todas essas dicas práticas aqui, no fundo, também são dicas para a gente aprender competências socioemocionais. E elas também retroalimentam para que eu consiga cada vez mais botar em prática todas essas dicas, né? Muito bom, Gi, muito bom. Tivemos observando as interações, o pessoal apreciando as dicas. Fiz um apanhado aqui de alguns comentários. Tem um da Elo Zanona, que ela trouxe várias interações, né? Ela é professora de artes e ela trabalha, pelo que eu entendi aqui, com formação de professores. E ela falou muito sobre a empatia, a importância da empatia, né, nesse processo, de trazer experiências, vivências concretas na formação de professor. E agora ela acrescentou aqui, ó, nós como educadores, buscar nosso desenvolvimento integral na prática e estender para os nossos alunos esse equilíbrio. Então, acho que o espírito dessa live é esse mesmo, né? Cada um na sua profissão, né? Então, no caso aqui, o Instituto está há 25 anos já trabalhando com educação pública, sempre numa perspectiva dessa formação integral, né? Então, não é só o aspecto ativo que é importante, né? Mas todo esse conjunto de competências, de compreensão sobre como a gente se posiciona no mundo, como a gente interage com esse mundo, o que a gente sente, né? Tudo isso que é o aspecto socioemocional, ele é fundamental. E sim, né, essas competências, elas impactam diretamente o trabalho do educador, né? Teve uma pessoa que trouxe isso, foi a Carla, né? Que ela fez um comentário, né? Que muitas questões da escola, né? Tem a ver, né, diretamente com esse trabalho do desenvolvimento socioemocional, né? E pergunta também se a socioemocional ela é central para o gestor escolar, né? Então, a socioemocional ela é para a vida, né? É como que eu manejo com as minhas emoções, me posiciono, né? Que tipos de pensamento, como eu me expresso, como eu interajo com os outros, né? Então, isso é importantíssimo de ser trabalhado no âmbito escolar, né? Como parte de uma formação, né? Com essas experiências, essas vivências, né? E também para outros momentos da nossa vida, né? Porque somos seres indissociáveis, né? Então, a Gisele começou a fala trazendo o quanto que essas competências impactam positivamente vários aspectos da nossa vida, né? E nessa situação específica que a gente está vivendo agora, é muito importante a gente se observar o quanto que a gente está tendo essa abertura para aprender coisas novas, o quanto a gente tem essa responsabilidade na hora de compartilhar informações, então não sair compartilhando informações que a gente recebe uma tonelada de WhatsApp todo dia, né? Então tem informações das mais variadas, ter responsabilidade com isso, ter o seu autocuidado sempre em dia, né? Teve uma pessoa que é uma mamãe, que ela fala como fazer, tu, se ainda tem uma casa para cuidar, tenho as crianças que estão juntos, e aí eu tenho que fazer a comida, fazer esse exercício, como é que eu dou conta disso tudo, né? Esse é o grande desafio, né? Nesses próximos dias, né? Como é que a gente reinventa essa rotina, reinventa em alguma medida essas relações, né? Que a gente está estabelecendo, com quem a gente está com convívio mais próximo e também com as pessoas do nosso convívio, né? Via agora digital, né? Mas é óbvio que não uma resposta única, né? Cabe aí criar os seus modos de viver, né? A gente está indo para o finalzinho já da nossa interação, então eu vou passar para o próximo bloco, mas antes eu queria que vocês pudessem mandar, inclusive, temas que vocês gostariam que o Instituto abordasse em outras lives, né? As competências socioemocionais é um tema muito caro ao Instituto, então a gente trabalha ativamente com esse desenvolvimento integral desde a sua criação e desde lá a gente vem acumulando elemento em como fazer propostas de educação com esse enfoque, né? Então, justamente agora a gente vai falar de educação, tá?
muitas perguntas sobre o que fazer com os filhos que estão dentro de casa, essa rotina que Sim. está tendo que ser revista, reescrita, novas vivências, né? E ao mesmo tempo a gente tem realidades muito diferentes quando a gente fala de quem está em casa, né? Então a gente tem uma parcela dos alunos que a gente está tendo contato, principalmente de escolas particulares, né? Que os professores rapidamente, né, foi uma força-tarefa aí das escolas de montar suas plataformas online, de formar seus professores para interagir com essa nova tecnologia, Uhum. e as coisas estão acontecendo. Em contrapartida, a gente tem um número muito grande de crianças que estão sem acesso a a esse tipo de tecnologia, a essas plataformas, né? Então, Uhum. recentemente, está aqui monitorando o estado da arte, né, no Brasil, pensando na escola pública, né, que é onde a gente encontra a maior parte das crianças, dos adolescentes, né, e jovens do nosso país, e o quanto que essa situação, e esse é um tema muito importante, porque esse pode ser um grande perigo dentro desse isolamento, né? A Gisele falou de alguns, mas a gente pode ter um perigo social, né? Que é uma maior desigualdade, né? Entre quem está conseguindo se estruturar, né? Ter acesso a conteúdos e quem não está conseguindo. Então, alguns estados já decretaram aí antecipação de férias, outros suspenderam as aulas por 15, 20 dias, período indeterminado. Alguns estão buscando meios alternativos de fazer chegar conhecimento, conteúdo na mão dos estudantes, né? E aí a gente tem N questões, né? Que, dado a natureza do nosso país, que é gigante, né? Que tem cenários múltiplos, né? A questão de conectividade, a questão de ter um aparelho, às vezes tem um aparelho em casa, um celular, mas é um aparelho compartilhado, a própria disponibilidade de ter um adulto que possa acompanhar nas tarefas. Opa, gente, é ao vivo, Opa. tá? Então, ó, caiu, é ao vivo. A própria questão, né, de ter um adulto, um familiar que vai estar disponível, muitas vezes o pai ou a mãe continua trabalhando, né? Então aqui eu começo esse bloco, né, trazendo essa Uhum. problemática que é fundamental a gente discutir, né, e trazer aqui como uma preocupação de Uhum. educadores, de cidadãos que Uhum. somos. Uhum. E aí, Gisele, pensando nessa questão de quem está em casa, que tem uma plataforma de aprendizagem que a escola está disponibilizando, que tem um horário, uma rotina regrada, que o professor continua trabalhando nesse formato online, e aquele estudante que não tem essa oportunidade e que está lidando com desafios aí, vamos dizer, tá mais precária essa situação, nesse cenário, olhando para esse aspecto das competências socioemocionais, o que exige mais do estudante quando ele está numa situação como a que ele está enfrentando hoje? Uhum. Bom, ele sofre coisas semelhantes que os adultos também sofrem, né? Então, essa dificuldade de organização e dificuldade de lidar com a situação em várias esferas, não só emocionais, né? Mas também no dia a dia, mais praticamente, ele também tem essas dificuldades, né? Então, pensando nesse momento especificamente, é um momento em que é muito possível trabalhar, sim, habilidades acadêmicas, mas é ainda mais importante regular as emoções, trabalhar com as emoções. Então, uma primeira coisa é garantir que essa criança ou esse adolescente tenha espaço para trazer as suas emoções dentro de casa e conversar sobre elas com a família, né, e seus medos, né, suas dúvidas, inclusive. E com relação às habilidades acadêmicas, focar naquele grande grupo de competências socioemocionais chamado autogestão. Então, eu consegui estabelecer os horários, né, aquela coisa da rotina, né, os horários para estudar, os conteúdos que eu vou estudar em cada horário. Então, a gente estava, você começou a comentar, né, Cíntia, sobre como o país tem se organizado, né, para garantir o acesso à escola, até mesmo para as crianças mais vulneráveis. A gente tem alguns exemplos de articulações Estado-município, né, que tem horários de aulas específicos sendo veiculados na TV aberta.
Então, e com o apoio técnico da escola para que as crianças consigam assistir às aulas nesses determinados horários, né? Cada horário para uma série escolar, que é uma forma de tentar diminuir esses efeitos, né, negativos, né? E esse aumento da desigualdade, porque as crianças que têm o acesso a essas plataformas digitais, elas vão conseguir, de algum modo, continuar desenvolvendo suas habilidades acadêmicas. Aquelas que não têm, vão ter muito mais dificuldade de fazer isso. Então, essas dificuldades podem ser diminuídas, primeiro, por essas iniciativas, né, dessas articulações de Estado, município e federais, né, para garantir o acesso à escola, até mesmo para essas crianças, e também que esses momentos posteriores, né, garantam também que elas tenham acesso a esses conteúdos. E de um outro lado, né, garantir que as competências socioemocionais continuem sendo desenvolvidas, porque pode ser que numa volta às aulas as pessoas pensem, não, a gente já ficou um monte de tempo sem ter conteúdo cognitivo, por assim dizer, então agora competências socioemocionais são menos importantes. É justamente o contrário. São justamente as competências socioemocionais que vão dar o apoio para que as habilidades acadêmicas se desenvolvam, né? Inclusive, a gente tem dados até mesmo de diminuição da desigualdade social a partir do desenvolvimento de competências socioemocionais. E o quanto que as competências socioemocionais são, inclusive, mais benéficas para as crianças mais vulneráveis socioeconomicamente do que para as crianças em famílias mais afluentes. Então, a gente tem efeitos positivos das socioemocionais até 3 vezes maiores nessas crianças mais vulneráveis do que nas crianças de famílias mais afluentes. Então, agora é momento de também trabalhar as habilidades acadêmicas na medida do possível, quando existirem as plataformas, instituir as rotinas, trabalhar com a autogestão. Mas ainda mais importante é regular as emoções, tanto dos adultos quanto das crianças. A gente sempre usa a analogia, né, da máscara do avião, né? Então, quando numa situação de despressurização, o adulto coloca primeiro a máscara em si para depois ajudar uma criança, um idoso que precisa. Então, essa analogia vale aqui também. A gente precisa cuidar da gente para que a gente também consiga cuidar do outro. Muito bom, muito bom. Então, fechando aqui o nosso. Passou rápido, foi Muito. muito rápido, em 5 minutinhos voou o tempo. Muito bacana, a nossa audiência aqui tá interagindo bastante com a gente. Já trouxeram temas para as próximas lives, então vocês fiquem ligados aqui na nossa rede, que a gente vai estar divulgando o horário e data e tema das próximas lives. Uhum. E eu vou fazer aqui um ponto como uma convocatória. Independente de você já não estar na escola ou dos seus filhos frequentarem uma escola particular, independente se você é professor, mas é da rede particular, olhar para a escola pública, né? Nesse momento em que a gente está vendo todas as redes paradas, né, com aulas suspensas, e como a Gisele trouxe, temos alguns elementos aí de estratégias, né, modos que as redes estão conseguindo encontrar para atravessar essa crise, mas é muito importante que todos nós, né, exercendo a nossa cidadania, esse cuidado, né, com o que essa rede pública precisa. Então, acompanhe de perto o que a Secretaria de Educação do seu estado, do seu município está fazendo. Procure Uhum. apoiar, se você pode apoiar de alguma forma. Se você é professor, teve uma pessoa aqui na live, Arte Sempre 123, que ela disse que é professora e gravou aulas em vídeo e está disponibilizando no Olha que seu massa. né? Então, o que você conseguir fazer dentro da sua instância é muito, muito válido, né? Vamos fazer desse momento também um momento de abraçar a escola pública, de abraçar os professores, né, que são grandes guerreiros, estão aí lutando para colocar em pé cada dia um desafio novo, né, atravessar um desafio novo. Então, essa é uma convocatória aqui nossa do Instituto. Gi, pediram para você fazer um mini resumo com os principais pontos, as principais dicas. Tá, Tem condições de fazer agora em 2 minutinhos? tenho. Então vamos lá.
Primeira dica, cuide da atividade física, né? Não deixe se vencer aí pelo sedentarismo, né? Então, pratique atividade física regularmente, mesmo com o peso do próprio corpo, procure os tutoriais que vão te ajudar a fazer isso. Faça uma boa higiene do sono e garanta que a qualidade do seu sono é boa, né? Institua rotina, que também vão te ajudar com essas duas coisas iniciais aqui, com a atividade física e com a rotina, e o sono, né? Então, institua uma rotina em que você saiba o que você vai fazer e que horas você vai fazer. Mantenha-se intelectualmente ativo, então procure desafios intelectuais, aprenda a fazer coisas novas, né, ou de jeitos novos, e busque contato com as pessoas, seja dentro de casa ou fora dela. Hoje a gente tem várias formas de fazer isso, né? E traga você de volta para o agora, né? Então pratique exercícios de respiração, tenha momentos de pensar sobre como você pode ajudar e fazer coisas agora e de se ocupar de coisas pelas quais você de fato exerça controle. Bom, gente, obrigada, Gisele, obrigada a todas as pessoas que estão com a gente desde o comecinho da live aqui, 1 hora de conversa. Já conseguimos aqui sistematizar uma série de temas que são de interesse e a gente vai buscar ampliar essa agenda de conversa. Foi muito bacana estar aqui com vocês. Se cuidem, cuidem dos seus, fiquem em casa. E eu deixo aqui um Fique em beijo, casa. Gisele. Obrigada, pessoal. Adorei a experiência. Faremos as próximas lives, a gente, também outras pessoas que vão participar aqui conosco, para trazer mais conteúdos e promover mais interação com vocês. E obrigada aí pelas perguntas. É um tempo super curto, a gente super queria falar um monte de coisa aqui, não deu tempo de falar tudo. Mas as mensagens principais que a gente queria trazer para essa live de hoje, né, sobre a importância das competências socioemocionais, a gente conseguiu trazer. Então, fiquei bastante feliz com a oportunidade. Obrigada, Instituto